No vídeo sobre as criaturas misteriosas do fundo do mar, eu disse que o nosso planeta deveria se chamar Planeta Água e não Planeta Terra, visto que 70% da superfície dele é coberta de água. A água também é um recurso essencial para a vida humana, para os animais e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar das águas mais perigosas do mundo. Águas que te fariam mal, te deixariam doente ou até mesmo te matariam muito rápido. Então é isso, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E hoje vamos falar sobre as águas mais perigosas do mundo. Esse lago foi descoberto numa ilha do Caribe em 1875 por dois ingleses. E como o próprio nome sugere, o Lago Fervente de Dominica é um lago cujas águas estão sempre extremamente quentes. Elas estão sempre fervendo. É impossível se banhar nesse lago porque você simplesmente seria escaldado nas águas. Para vocês terem ideia, foi medida a temperatura nas margens do rio e ela sempre está entre 80 e 90 graus. Isso nas margens, porque nunca conseguiram medir a temperatura do centro do lago mesmo, que é muito mais quente. Como vocês podem ver aí na imagem, chega a borbulhar. Isso tudo acontece por causa da atividade vulcânica muito forte nessa ilha. Para vocês terem ideia, nessa mesma ilha onde está esse lago, tem 5 vulcões. E são eles os responsáveis por fazerem ferver todos os 60 metros de profundidade do lago. Há muito tempo atrás, esse era o rio Cítarum, na Indonésia. Ele era usado para pesca, agricultura, para o dia a dia das pessoas e para a sobrevivência dos animais, claro. Esse é o rio Cítarum hoje em dia. Tão poluído que em certos pontos, se você olhar de cima, nem consegue ver que tem água embaixo. Porque nesse rio tem tanto, mas tanto lixo, que a sujeira já criou uma crosta que flutua em cima da água, mas também tem lixo embaixo e muita coisa misturada na água em si. A explicação para isso tudo é bem simples: o descaso do governo. A população nessa região cresceu muito com os anos se passando, mas o governo nunca se preocupou com saneamento básico ou com leis para punir as várias fábricas que foram construídas nas margens do rio. Ou seja, além do rio ser usado como lixão, as fábricas expelem resíduos químicos, misturas tóxicas, etc., dentro da água. Enquanto as pessoas também usam o rio como lixão e como esgoto. As águas desse rio, hoje em dia, são uma fonte monstruosa de incontáveis doenças. Galera de São Paulo, vocês acham que o rio Tietê é poluído? Óbvio que ele é, né? Mas saibam que o Tietê não chega nem aos pés desse rio, que é tão poluído, mas tão poluído, que foi colocado na lista dos 15 lugares mais tóxicos do mundo, compartilhando lugar com Chernobyl. Acharam a história do rio Cítarum triste? E se eu disser que na China existem vários e vários rios e lagos assim? A China não é só o país mais populoso do mundo, mas também o país mais poluído do mundo. Todos vocês devem saber que lá o trabalho escravo e a exploração rola solta. O governo simplesmente não se preocupa com a qualidade de vida humana. Muitas pessoas não têm nem saneamento básico. A poluição é tanta que às vezes acontecem até as neblinas de poluição tomando conta das cidades. E os rios e os lagos e os animais que vivem neles
também pagam a conta. São dezenas e dezenas de rios e lagos muito poluídos. Para vocês terem ideia, na China existem as chamadas vilas de câncer. São regiões onde as pessoas não têm acesso à água potável e são obrigadas a consumir esse tipo de água para sobreviver. E nessas regiões, o número de pessoas com câncer e com várias outras doenças é muito elevado. É uma coisa realmente muito triste. Mais uma vez, temos um ato de imprudência humana. A história começa na década de 40, na Rússia. Era época de Guerra Fria e a pressa para criar novas tecnologias e novas armas estava a todo vapor. A Rússia construiu uma cidade industrial, um tipo de fábrica, para produzir armas nucleares. O planejamento foi feito, a coisa toda foi construída, milhares de pessoas contratadas e só quando tudo já estava funcionando, eles perceberam que no planejamento de tudo não estava decidido o lugar onde iriam jogar os resíduos radioativos, o lixo radioativo. E o que decidiram fazer? Jogar tudo num rio chamado Techa, sendo que esse rio Techa era o responsável por fornecer água potável para 39 cidades e mais algumas aldeias. Daí, já viram, né? Só depois de 3 anos, depois de muitas pessoas envenenadas com radioatividade, depois de perceberem os altos níveis de radiação que estavam vindo do rio Techa, a União Soviética decidiu planejar melhor as coisas. Mas o pior de tudo é que a decisão deles não foi tão boa assim. Eles simplesmente escolheram um lago mais isolado para jogar tudo, que é o Lago Karachay. Um grande engano. Só para vocês terem um exemplo do que já aconteceu lá. Em 1967, houve uma grande seca que fez muita água do Lago Karachay evaporar, e toda a radiação dessa água que foi evaporada se dispersou no vento e formou uma poeira tóxica que percorreu mais de 2,3 mil quilômetros quadrados. 2,3 mil quilômetros quadrados, contaminando cerca de 500 mil pessoas. Nessa foto, vocês podem ver uma comparação de cima do lago no século XX e no século XXI. Quem aí já assistiu o vídeo da medusa nuclear aqui no canal, vídeo antigo onde eu narrava muito mal, aliás, sabe que 300 röntgens, 300 pontos de radiação, é capaz de matar uma pessoa. E galera, esse lago emite 600 de radiação por hora. 5 minutos perto dele e você consegue problemas de saúde pro resto da vida. Meia hora perto dele e você morre. 1 hora lá nas margens do rio e você não vai conseguir nem chegar num hospital vivo. E isso é só o que ele emite de radiação se você estiver perto. Um rápido toque, um mergulho nessas águas e você já levantaria muito mal, com certeza. Um mergulho e você morre. Há mais de 30 anos atrás, numa aldeia perto do lago Nyos, na África, era madrugada. A maioria das pessoas estavam dormindo e simplesmente acordaram já morrendo asfixiadas, sem conseguir respirar.
Cerca de 1.800 pessoas morreram naquela noite, e os especialistas concluíram depois que essas pessoas foram vítimas de algum gás que teria asfixiado elas. Na época, chegaram até a pensar mesmo que foi algum tipo de terrorismo químico, mas, alguns anos mais tarde, descobriram que, na verdade, a resposta estava bem abaixo de seus pés, abaixo das águas. Acontece que na África existem muitos e muitos dos que hoje em dia são chamados de lagos bomba-relógio. O maior e o mais perigoso de todos é o Lago Kivu, porque além de ser muito grande, ele está localizado numa área de terremotos e rodeado por vulcões. Mas afinal, o que esses lagos bomba-relógio fazem? Vou explicar para vocês agora. Acontece que o fundo dessas águas, bem no fundo mesmo desses lagos, é repleto de gás carbônico que chega até as águas através de fendas vulcânicas. Esses gases só não sobem até a superfície justamente por causa da própria pressão da água, entendem? A própria água mantém os gases lá embaixo, mas aí os gases ficam lá só se acumulando, e isso faz a coisa toda virar uma bomba gigante. Lembram que eu falei que o Lago Kivu fica em área vulcânica e de terremoto? Pois é, qualquer um desses fenômenos naturais poderia fazer essa bomba relógio explodir. E aí, já acha que a história já tá bem ruim? Calma que vai piorar. No Lago Kivu ainda existem bactérias que convertem gás carbônico em metano. O gás carbônico sufoca os seres humanos, enquanto o metano, quando entra em contato com o oxigênio, se torna altamente explosivo. E o pior de tudo, os cientistas calculam que embaixo do Lago Kivu existem 1000 vezes mais gás carbônico que o Lago Nyos, o lago que já matou 1.800 pessoas, que eu expliquei para vocês lá no começo, lembram? E isso fora o metano, ou seja, o Lago Kivu realmente é uma gigantesca bomba relógio. É isso então, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se você não faz parte aqui do canal, se inscreve, dá uma volta aí, dá uma olhada nos vídeos. Tenho certeza que você vai achar coisa muito interessante para assistir. Cada um de vocês será muito bem-vindo ou bem-vinda. Beleza então? Valeu, fui!